Olá, sejam bem-vindos aí ao terceiro vídeo da série do Caminho do Despertar Espiritual. E nesse último vídeo, a gente vai estar finalizando, mostrando exatamente o caminho, como que a gente deve seguir daqui para frente para a gente co-criar realmente a vida que a gente quer para nós e como nos livrarmos das crenças e dos comportamentos que nos guiou até hoje em nossas vidas, né? Então, para a gente recapitular, no primeiro vídeo eu mostrei exatamente para vocês como nós deveríamos ser, como seres espirituais que nós somos, com esse poder criativo dentro de nós, né? Como a nossa essência seria se a gente fosse aí totalmente unificado aí com o poder criativo, que a nossa vida deveria ser radiante, nós deveríamos estar radiantes de saúde, nutridos, protegidos, curados, mantidos em paz, em abundância, com prosperidade, rodeados de seres que oferecem simplesmente amor e carinho uns aos outros aí, né? Então, um sistema que deseja, com pessoas que desejam o bem uns aos outros, mas infelizmente não acontece assim, e não acontece por causa do quê? Do segundo vídeo eu expliquei para vocês que nós, como seres humanos, né, com a nossa consciência humana, ela é regida por alguns impulsos que vão trazendo e que a gente vai co-criando às vezes coisas que a gente não quer. E por que isso? Porque nós acreditamos piamente que a nossa vida é formada pelo que a gente enxerga pelos nossos 5 sentidos, né? Pelo que a gente vê, pelo nosso olfato, pelo que a gente fala, pelo que a gente escuta, pelo que a gente toca, né? Então a gente acha, a gente vai criando e fazendo crenças, fortalecendo crenças, né? Formando aí um esquema mental, né, nosso, que vai determinando comportamentos, preconceitos, atitudes que a gente tem, pensamentos rotineiros que a gente vai tendo, alguns comportamentos inadequados, e isso vai atraindo coisas que realmente não é a vida que a gente gostaria de ter. E essa é a primeira grande verdade da existência, que a nossa vida é criada pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelos sentimentos e pelas ações, e a gente acaba atraindo a vida que a gente tem hoje. Então, nesse vídeo a gente vai mostrar agora o caminho que a gente tem que ter a partir daí. Então, a partir do momento que a gente toma consciência disso, né, que isso vem na consciência, as pessoas que buscam melhorar e evoluir, elas querem fazer o diferente. E como fazer isso diferente? Então, o primeiro ponto que a gente vai precisar entender nesse primeiro vídeo é que tudo na nossa vida é regido pelas leis da existência, né? Tudo que acontece na vida de qualquer ser humano é regido pelas leis da existência. Então nós co-criamos através dos nossos pensamentos, das nossas ações, nossos sentimentos, seja intencionalmente ou não intencionalmente, tudo aquilo que a gente tem hoje. Então, se a nossa vida financeira não está como quer, se o nosso trabalho não é aquele que a gente gostaria, nossos relacionamentos não estão como a gente quer, tudo isso a gente co-criou. Pode ser consciente, mas a grande maioria cria, infelizmente, inconsciente, por não ter conhecimento das leis da existência. Então eu vou estar falando um pouquinho, são 5 leis que regem exatamente, que trazem exatamente tudo o que acontece na nossa vida. Essas 5 leis são responsáveis pelos nossos relacionamentos, por a gente ter se eles são bons ou ruins, é responsável pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso, é responsável pela nossa prosperidade ou pela nossa falta de prosperidade, e eu vou estar falando de cada um aqui para vocês entenderem. Então vamos lá, eu vou estar lendo a lei para que fique exatamente bem claro o que ela quer dizer, tá joia? Então, a primeira lei da existência é o seguinte: tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Então, tudo que você acredita a respeito de você mesmo seja o lado positivo ou o lado negativo, aquilo vai se tornar. Então, que pensamentos você tem de você rotineiramente? Então, vou dar um exemplo simples, aquelas pessoas que falam, a minha vida é dura, todo dia é uma luta. O que você está atraindo para você mesmo? Você está atraindo exatamente isso. Você está atraindo uma vida dura. Você está atraindo você vai estar trazendo a certeza que amanhã sua vida vai ser uma luta. Tem pessoas que falam e por aí vai. Então, tudo que a gente acaba falando a respeito disso, a gente acaba atraindo. Nossa, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo guardar dinheiro. O que você vai fazer para você mesmo? Você não vai conseguir guardar dinheiro. É uma certeza que você está propagando isso para você. Então, tudo aquilo que você acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. A segunda lei da existência é a seguinte: tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Quando a gente tem muito medo que alguém nos faça alguma coisa, pode ter certeza
que vai acabar vindo isso para você. Ah, meu chefe vai me mandar embora. Ah, meu chefe não gosta de mim. Ah, minha esposa, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. Eu não quero que ele faça isso, eu não quero que ele me largue. Tudo aquilo que a gente fala, que a gente teme e a gente declara ou pensa, a gente acaba atraindo para nós. Terceira lei da existência. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tenha abençoado os outros. Então essa é uma máxima que tem em várias religiões aí, que é faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. E é exatamente isso. Eu posso contar de uma experiência pessoal. O meu relacionamento mudou demais com a minha esposa a partir do momento que eu comecei a fazer por ela tudo aquilo que eu gostaria que ela fizesse por mim. E com várias pessoas de amizade, a partir do momento que eu não esperei nada em troca daquela pessoa e comecei a fazer o que eu realmente gostaria de fazer, da maneira como eu gostaria de ser tratado por ela, ou fazer pelos meus clientes dentro do meu negócio. Então, a partir do momento que eu comecei a agir do jeito que eu gostaria que eles agissem comigo, o relacionamento mudou completamente. Então, isso vale para tudo. Então, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Não importa quem seja os outros, se é teu amigo, se é teu inimigo, mas faça e haja de acordo com o que você gostaria que agissem com você. A quarta lei da existência é a seguinte: será vítima da doença que o apavora por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Hoje as maritacas aqui estão atacando, mas acredito que vai ficar bom o áudio aí para vocês. Então, será vítima da doença que o apavora por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Então, nós estamos aqui, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente está no ano de 2022, na época do Covid-19, e quantas pessoas não estão com medo hoje de sair na rua, de fazer alguma coisa, com medo de pegar esse vírus, e às vezes ficam em casa, não fazem nada e acabam atraindo isso. Então, o nosso medo da doença atrai aquilo pra gente. Pessoas hipocondríacas que têm medo de ficar doentes são as que mais ficam doentes, porque acabam atraindo isso tudo para eles mesmos. Tá? Então, uma coisa que eu sempre falo é: Cristian, mas você está falando de um caso extremo, que é da pandemia e tal. Eu vou falar o meu comportamento desde o início. Eu até hoje, eu acredito que eu não tenha pego. Se eu peguei, eu não sei, mas nunca tive nenhum sintoma, nada disso. Mas assim, o vírus está aí, ele existe, mas eu não tenho medo dele. Eu sei, mas eu respeito ele, mas eu não tenho medo dele. E como que a gente, o que é respeitar? Respeitar é eu me cuidar, respeitar é eu cuidar da minha nutrição, respeitar é eu cuidar da minha imunidade, respeitar é eu evitar locais aglomerados, respeitar é fazer os cuidados de máscara quando precisa, de álcool gel, essas coisas todas, isso é respeitar. Tá? Então eu respeito ele, mas não tenho medo. E se por acaso eu pegar, eu peguei, mas eu tenho certeza que ele vai embora, porque meu corpo está preparado para isso. Então o importante é você não ter medo, não temer, não tenha medo, não tenha medo da doença, não tenha medo de nada. E você pensando saudável e agindo saudável, você vai estar muito mais pronto caso alguma coisa aconteça com você, que é inevitável que aconteça alguma coisa, sempre vem algum problema, mas o nosso corpo estando preparado, a gente acreditando, ele vai reagir da melhor forma. E a quinta lei é uma lei que eu falo que é a mais importante e talvez a mais imperceptível de agir. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Então, tudo aquilo não é só o que a gente faz, mas tudo aquilo que a gente pensa, que a gente passa a maior parte do tempo pensando, a gente acaba atraindo para a gente. Então, quem tem medo de relacionamentos, às vezes a gente atrai coisas que a gente não quer, como pessoas que atraem muito relacionamentos abusivos, por exemplo. Claro que ela não faz isso intencionalmente, mas às vezes tem padrões tão enraizados desde a infância que a pessoa inconscientemente atrai aquilo para ela. Claro que ninguém quer ficar sem dinheiro ou por exemplo, quer cometer erro, quer cometer falha, mas às vezes a gente o nosso inconsciente acaba co-criando isso de alguma maneira, ou por medo, ou por pensar demais na falha, ou por pensar demais
em não ter dinheiro, tem gente que tem tanto medo de ficar na pobreza e pensa tanto nisso que acaba está atraindo exatamente isso. Então, os nossos pensamentos atraem aquilo que a gente quer. Então, as leis da existência, elas são responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, seja consciente ou inconsciente. Então, esses padrões que a gente formou ao longo da nossa vida foi responsável por aquilo que a gente se tornou hoje. Então, a nossa vida está hoje porque a gente atraiu isso para a gente. Então, daqui para frente agora, o que eu tenho que fazer, né? Qual que é o caminho que eu tenho que trilhar? Primeiro ponto, agora que você conhece as leis da existência, procure praticá-las no seu dia a dia. Pensa que a gente tem um solo, assim, hoje a tua vida são plantas que de repente não estão como você gostaria, mas o solo está ali, pronto para criar se a gente plantar coisas novas. Então a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, plantar coisas novas e segundo, tirar as coisas antigas, limpar. Nas cartas de Cristo, Cristo fala isso como a gente voltar a ser como uma criança. E quando ele fala isso como ser uma criança para entrar no reino dos céus, não é que a gente precisa ser criança para entrar no reino dos céus, mas é que a gente precisa agir como uma criança. E como uma criança é o quê? É ser pura, é trazer de volta aquele poder criativo divino que eu falei no primeiro vídeo, trazer a nossa pureza para dentro de nós. Então remover essas crenças falsas que nós temos e esses comportamentos que a gente não devia ter. Então, primeiro ponto, começa a praticar as leis da existência no seu dia a dia. Começa a co-criar de forma inteligente. Começa a fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Praticar o vigiai, que é você vigiar o que você está pensando, começar a viver mais no agora, sair do passado e sair do futuro. Quando você começar a pensar nas suas mágoas, nas coisas de ruins que você fez no passado, para e pensa, opa, eu não sou mais assim. E volta a tua atenção para o momento presente, porque no momento presente nada do que você fez no passado importa. E ao mesmo tempo para o futuro, quando você está muito preocupado, ansioso, volta. Cria uma consciência que guia a tua consciência e deixa de se preocupar. Tem gente que se preocupa com algo que vai acontecer dali 30 dias, mas só vai acontecer dali 30 dias. E se você quiser resolver a situação, você tem que estar com a sua cabeça consciente agora, para agir para aquilo não acontecer. E se tiver que acontecer, vai acontecer, mas só vai acontecer dali 30 dias. Para que eu vou me preocupar agora? Agora eu tenho que agir para evitar que aconteça ou aceitar que vai acontecer, porque tem coisas que vão acontecer de qualquer jeito, que não dependem de nós. Mas aí aceitar caso aconteça e saber que nós estamos prontos e preparados para o que tiver que acontecer. Então, trazer sua consciência para o agora e agir de acordo com as leis da existência. Não temer a doença, cuidado com o pensamento, fazer o que gostaria que fizesse, não ter medo do que os outros façam para você, dê sempre o seu melhor, pensar positivamente sobre você o tempo todo. Isso começa a mudar a sua maneira de pensar e a criar crenças novas. Como eu mudei muito minhas crenças. O livro que eu escolhi para mim foi Cartas de Cristo, foi o que eu mais me identifiquei. Eu li nesses últimos 2 anos e meio aproximadamente, eu comecei a ler a 9ª vez agora. E cada vez que eu leio é um livro novo, e isso vai mudando minha maneira de pensar, vai mudando minha forma de ver. Cada vez que eu leio é um livro novo, eu percebi que coisas mudaram e eu vou praticando isso no dia a dia, focado no agora e vendo o que está acontecendo. E outra dica, meditação de manhã. De manhã, acorda, faz uma oração, agradecendo como vai ser seu dia e faz uma meditação totalmente voltada para o poder criativo. Em silêncio, sem pensar coisas negativas. Se for para pensar, pense coisas positivas, ou fiquem totalmente em silêncio e só focado na sua limpeza e na sua conexão com o seu corpo interior, com a sua essência. E começa a praticar o que no livro chama de purificação do ego. Sempre que vier coisas que te relevam ao passado e te traem sentimentos ruins, toda noite antes de dormir, entrega todos esses sentimentos ruins do dia para o poder criativo, entrega para Deus e fala que aquilo não faz mais parte de você, que você não quer mais sentir aquilo, e transforma e ao mesmo tempo pensa em coisas positivas, para substituir esses pensamentos negativos que tem. E claro que isso não é de um dia para o outro que vai vir, mas você fazendo isso sempre que vier esses sentimentos, essas sensações, que vier essas crenças que você não quer mais para você, esses sentimentos de mágoa, de ressentimento que vier para você, pega e leva, e você vai sentir
contínua recuperação, porque a partir do momento que você pede e inicia o caminho, o poder criativo começa a agir dentro de nós para estabelecer novas crenças e novos processos. Outro ponto, saia do vitimismo. Sai daquela história de que estão sempre fazendo coisas contra você. Sai disso. Tem uma frase que eu sempre escutei dentro de um grande filósofo de negócio, que eu já citei ele, que é o Jim Rohn, que ele falava: se você quer que as coisas mudem, você tem que mudar. Se você quer que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Então, se algo muito ruim está acontecendo com você, começa a pensar diferente. O que eu estou fazendo para atrair sempre essas coisas ruins para a minha vida? E você vai, quando alguém não te trata bem, ao invés de atacar, começa a pensar: o que eu fiz para essa pessoa me atacar tanto? E começa a refletir seu comportamento com ela, como foi, sem vitimismo, ninguém está aqui para te acusar de nada, mas começa a pensar o que você fez e começa a mudar o seu comportamento perante essa pessoa, mas principalmente o seu comportamento com você mesmo. Pode chegar um momento em que ela vai mudar com você também, mas pode chegar um momento que ela não vai mais mudar, mas você vai estar em paz e não vai estar mais nem aí porque ela sente ou não sente, porque o que é seu e o que é dela, e se ela quer ficar desse jeito, deixa ela continuar. Mas o mais importante é que aquilo não pode fazer mal para você. E assim você vai gradativamente purificando o seu ego dia após dia, ok? Então, até chegar um ponto que você vai evoluindo e percebendo, e você vai estar um canal totalmente purificado. É um processo, não é uma coisa do dia para a noite, mas é um processo que depende inteiramente de você. Então, esse é o caminho para quem busca aí o famoso despertar espiritual. No caminho você vai estar tendo vários despertares de consciência. E outra coisa importante que eu quero passar para vocês é assim, tem coisas que a gente faz inconsciente, e nesse meu caminho de cura emocional, muitas vezes eu precisei de auxílio de vários terapeutas energéticos. Então, por exemplo, eu descobri que tinham comportamentos que eram repetitivos, que eu herdei de familiares, e eu tive que passar por algumas constelações, fiz algumas constelações familiares para tratar o meu campo sistêmico. Teve processo que eu vi que estava enraizado em mim, que eu nem sabia por que eu atraía aquilo, mas me gerava tristeza, como por exemplo, eu tive alguns relacionamentos tóxicos. Eu não estou falando de relacionamento afetivo, mas relacionamento com amigos, relacionamento com pessoas que me deixaram muitas mágoas. E por mais que eu quisesse me liberar daquilo, eu não estava conseguindo. Sempre que eu via a pessoa ou me vinha alguma coisa na cabeça, eu ficava ruim, ficava mal. Tem terapias energéticas hoje que cuidam do seu lado emocional, e tem terapias energéticas que cuidam do seu lado espiritual também, e quebrando e do seu campo energético também, né? Então do seu campo espiritual, do energético e do emocional, e com isso você vai limpando esses campos que muitas vezes a gente não tem muito controle e estão totalmente impregnados no nosso inconsciente. Mas a partir do momento que você detecta um comportamento, se você não está conseguindo curar ele sozinho, pede ajuda, porque isso talvez esteja tão enraizado em você que você sozinho não vai conseguir tirar. Mas hoje tem terapeutas muito bons que podem estar fazendo muitas técnicas que podem estar te ajudando nessa sua limpeza emocional. Mas a parte que você pode fazer por você sem auxílio de ninguém é a sua consciência. Então, uma vez que você limpa o espiritual, o mental, o energético e seus padrões sistêmicos, aí é você com você. É você com a sua essência, essa é a parte mais importante. Alguns terapeutas podem até te ajudar, mas se você não quiser fazer, não tem jeito de progredir, ok? Então, esse é o caminho. Meditação, oração, purificação da sua consciência e viver de acordo com as leis da existência, e com o tempo muita coisa vai acontecer de espetacular na tua vida. Vão ser vários despertares de consciência até você chegar no teu tão sonhado despertar espiritual, tá joia? Então nesse vídeo aqui a gente finaliza a nossa trilogia. A partir de agora eu vou estar fazendo vários vídeos que vão ajudar pessoas aí que têm algumas dores emocionais, alguns problemas de viver, como eu já falei de algumas aqui, como o vitimismo, como a mágoa, como a culpa, como algumas reações que a gente tem, pessoas que têm comportamentos repetitivos. E eu vou estar falando sobre como você pode se autocurar, e até ajuda, que tipo de profissional você pode procurar para você estar partindo aí para sua cura emocional também, tá joia? Mas é você com você, intenção de querer fazer isso. E vou falar um outro assunto que é importante para a gente concluir, que é sobre o propósito. O nosso propósito mais importante, que é o principal, que todos nós, a única coisa que nós todos como seres humanos temos em comum,
aqui nessa vida é que o nosso propósito interno é atingir o despertar espiritual. Você pode estar chegando nessa vida, mas nessa vida você não se interessar por isso, vai ser numa próxima, mas você só vai finalizar esse ciclo de reencarnações a hora que você encontrar o seu despertar, se reencontrar com você mesmo. Então, eu vou estar gravando vídeo sobre isso também, mas se você está dentro desse propósito, que eu acho que é a coisa mais importante que você deveria estar focado em fazer aqui nessa vida, nesse planeta, cuidar de você, se reencontrar com quem você vai nesse caminho. Isso não significa que você não vai viver o dia inteiro a vida terrena. Nós estamos aqui para viver nossa vida terrena, nós temos nossos propósitos externos, mas você querendo buscar esse despertar através oração, meditação, purificação da consciência e trabalhando no seu dia a dia de acordo com a vida existência para você ter a vida que você sempre sonhou, tá ok? E viver o paraíso na Terra e você focado no propósito interno, tudo na sua vida externa vai estar melhorando também, claro, se você estiver agindo e procurando melhorar, seja o que for o melhorar para você, ok? Então, é isso, aqui eu encerro a trilogia, foi bom estar com vocês nesses 3 vídeos e em breve, na próxima semana já, a gente vai estar soltando vários outros vídeos aí, para a gente poder continuar aí o nosso caminho, tá joia? Espero estar te ajudando, espero te ajudar muito mais, muito obrigado, gostou? Curta, compartilha e nos vemos aí na próxima, valeu!